Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo do sétimo ano. Vamos lá, sétimo ano. Vamos falar sobre ginástica? Vamos lá. Então a ginástica, ela é uma área da educação física em que demanda um movimento corporal, seja de forma ampla ou de forma específica. Em relação à forma específica, são as qualidades que são feitas pouco a pouco. E nisso nós temos a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. As competitivas que demandam eventos que vão ter disputa entre atletas e as não competitivas que vão ser estruturadas para a saúde, a prática de lazer e também a melhoria da qualidade de vida. Preocupando-se com a ginástica competitiva, nós podemos citar a ginástica rítmica, que é uma ginástica estruturada a partir dos movimentos feitos de dança, de balé, com especificidade de mulheres, ou seja, somente mulheres podem participar. A ginástica acrobática, que é uma ginástica em que utiliza os movimentos corporais de utilização do peso do corpo, estruturação e suporte. A ginástica artística, que utiliza diversos aparelhos nos seus movimentos. E também a ginástica de trampolim, que utiliza um trampolim para realizar seus saltos. Então nós temos esses quatro tipos de ginásticas competitivas. Então quais seriam as semelhanças que existem entre elas, entre esses tipos de ginástica? Quais serão? Então essa semelhança nós podemos observar primeiramente nas habilidades gímnicas, que são as habilidades de execução de movimentos que estão presentes em cada uma das ações, sejam competitivas ou não competitivas. Então, por exemplo, o saltar, que está presente nessas habilidades, as corridas, os rolamentos que são executados, os arremessos, as ações de equilíbrio e os giros que são executados em consonância em todos os movimentos que são feitos com a ginástica competitiva. Todas elas utilizam movimentos que são das habilidades gímnicas. Então, as habilidades gímnicas são comuns a cada um. Já também temos as capacidades físicas, que são as ações ou qualidades do movimento que são feitas para poder ser treinadas em relação à nossa estrutura corporal. Então, elas têm semelhanças na utilização de força nos movimentos que são executados, na flexibilidade, ou seja, no alongamento, no prolongamento dessa musculatura para a execução deste movimento, as ações de equilíbrio dinâmico, estático, recuperado, as ações de agilidade para executar certos movimentos, na velocidade de execução desses movimentos e principalmente na coordenação motora, ou seja, no domínio estrutural para poder organizar o corpo a fim de que ele consiga fazer os movimentos de forma consciente e autônoma. Então, pegando como base uma habilidade gímica, nós podemos observar o salto, que é visualizado em cada uma das habilidades das ginásticas competitivas, como na primeira ginástica artística, logo abaixo a ginástica rítmica, na terceira imagem a de trampolim, na última ginástica acrobática. Então todas têm a ação de saltar, cada um com uma característica diferente em relação à sua modalidade. E quais seriam as diferenças que existem entre essas modalidades? Então nós temos a combinação de habilidades gímnicas de forma diferente, ou seja, por exemplo, numa corrida para um salto sob o trampolim, nós temos a corrida junto com com o giro, juntamente com o equilíbrio. Então vai condicionando várias e combinando várias habilidades gímnicas para essa ação. Já, por exemplo, no salto com da prova de ginástica e trampolim, eles apenas saltam verticalmente e fazem apenas o giro, então não tem a questão da corrida. Então essas questões
acabam sendo diferentes em relação a habilidades gímnicas combinadas. O padrão de execução de movimentos é diferente. Uma prova da ginástica rítmica, por exemplo, existe toda aquela teatralização juntamente com a música, em que elas percorrem todo o espaço do tablado, fazendo os movimentos com os elementos que são as massas, a corda, a fita, durante a sua execução. Diferentemente, por exemplo, de uma ginástica acrobática, em que o padrão é mais estático, de um movimento, diferente, que não utiliza esses elementos. Tem também as características específicas de cada modalidade, então algumas têm movimentos de execução rápidos, outras têm execução por tempo, outras em relação à quantidade de movimentos que devem ser executados, e assim vão demandando as suas características. E como falei, a relação de tempo e execução por prova. Algumas demandam de tempo, como é a prova do solo, da ginástica artística. Outra, como por exemplo o salto, é só a execução do movimento. E assim por diante nas outras modalidades. Aí nós podemos visualizar à esquerda superior a ginástica rítmica, com a prova das fitas. Esquerda inferior nós podemos observar a prova das argolas na ginástica artística. Na direita superior nós vemos a ginástica acrobática feminina, e na direita inferior nós podemos observar o movimento executado da ginástica de trampolim. E como foi que surgiram essas modalidades? De onde vieram e como elas vieram ser estruturadas para esportes como são hoje? Então a ginástica rítmica, ela também é conhecida como ginástica moderna, ela já foi criada desde lá do século XVII com o Jean-Georges Nouvel-François Desastres. Ele, depois da Primeira Guerra Mundial, essa ginástica ela veio ser melhor estruturada quando ela utilizava apenas dois elementos, que era a fita e a corda nas suas ações. E depois da Segunda Guerra Mundial, em que teve um ganho popular em relação à popularização de alguns esportes, e principalmente o advento da ginástica moderna, ela veio utilizar também as massas, a bola e o arco, e melhorar a execução desses movimentos, principalmente do cunho da flexibilidade e da ação de maior velocidade nesses movimentos. Já a ginástica artística, ela já é praticada desde a antiguidade pelos gregos, isso de forma separada e sem a consciência do treinamento que eles faziam, assim como também outras civilizações já demandavam esses movimentos, mas sem saber que estavam fazendo essa ginástica artística. E só em outros períodos foi utilizada também como treinamento militar. Nos períodos das escolas ginásticas que foram criadas no século XVIII, elas principalmente criadas pelo alemão Friedrich Ludwig Christoph Jehn, em que criou a ginástica artística, eles puderam utilizar esses movimentos de forma mais sistematizada e ser avançada pouco a pouco. Então ela foi estruturada e é utilizada desde a primeira Olimpíada da Era Moderna, que é em 1896, e tem sua evolução pouco a pouco. Então desde o século passado existiam movimentos um pouco mais suaves, leves, e a realidade do século XXI com elementos e movimentos mais vigorosos e mais rápidos na execução. Já a ginástica de trampolim, ela foi idealizada por George Nissen, um ginasta norte-americano que também é professor de educação física, e ele foi a partir da década de 30, ele observou esses movimentos que aconteciam na ginástica circense, levou-os para casa, e ali foi vendo quais questões de segurança que poderiam ser
executadas e como ele poderia estruturar as regras para não ficar só na base do espetáculo, e sim a partir dos movimentos estruturados e movimentos característicos daquele esporte específico. E a ginástica acrobática, que também se baseou na ginástica circense, mas que também foi utilizada em vários períodos da antiguidade pelos gregos, romanos, pelos chineses, pelos egípcios, na forma de executar pirâmides de estruturação corporal entre essas pessoas. E a partir do século XIX teve uma questão de querer utilizar melhor esses movimentos, e depois, já no século XX, a União Soviética observou como um grande potencial para ser utilizada como esporte, e assim foi se difundindo. Até o momento ela não entra no quadro olímpico, mas existem competições, principalmente que ocorrem lá na Europa e na Ásia, da ginástica acrobática. E essa ginástica competitiva, ela traz alguns impactos para a saúde dos seus participantes, dos seus atletas, como é o caso do estresse muscular. Então, exige bastante da musculatura dos seus praticantes e faz com que eles possam levar essa musculatura a uma condição de poder ter uma condição de hipertrofia muscular, de ter uma modificação genética em relação à hiperplasia também, ou seja, o aumento de células musculoesqueléticas. Entretanto, traz uma fadiga extrema, pois esses atletas eles participam de treinamentos muito extenuantes, com várias horas de duração, com exercícios repetitivos, muitos exercícios que podem vir a trazer prejuízos para a saúde deles, como é o caso das lesões. Então eles têm muitas lesões articulares, alguns casos de lesões ósseas, pelo uso excessivo dessa repetição de exercícios e do impacto desses estruturas corporais com o solo e outras superfícies. Mas trazem como benefício a questão da aptidão física, ou seja, eles ficam aptos a executar esses movimentos, essas habilidades gímicas em outras situações do seu dia a dia, do seu cotidiano. Assim como traz uma variabilidade metabólica, ou seja, eles, enquanto competindo, eles têm uma condição de metabolismo X, ou seja, bem acelerado, mas à medida que eles param os treinamentos ou modificam o ciclo de treinamento, esse metabolismo acaba sendo modificado ou acaba sendo minimamente modificado, exigido, e quando eles encerram a carreira, esse metabolismo ele vai sofrer bastante, pois o corpo já não vai ter a mesma condição de treinamento para aquela condição de alimentação e de atividade física diferenciada. E, principalmente, eles conseguem ter uma melhor coordenação motora, seja ampla, ou seja, de conseguir fazer os movimentos globais corporais, mas também a coordenação motora fina, não somente nas ações voltadas aos seus treinamentos e suas execuções, seus exercícios da ginástica, mas também nas ações que envolvem o seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um grande abraço do professor Roberto Barbosa e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau!